Agora iremos falar das características de sistemas não lineares. Primeiro de todas, a dependência da entrada. Para explicar a dependência da entrada, vamos comparar o comportamento de um sistema não linear com o seu sistema linearizado. O exemplo é de um submarino, que tem o movimento descrito pela equação diferencial aqui, que leva em consideração a velocidade v e a massa m do submarino, um coeficiente de atrito k e uma força propulsora U. Implementando o diagrama de blocos desse sistema, temos o resultado da simulação para uma força propulsora com o valor unitário de 0 até o instante 7 de tempo, onde ele assume o valor nulo. A curva de simulação do sistema não linear é esta em amarelo, e em azul a curva do sistema linearizado. Percebe-se que o tempo para assumir o estado estacionário na subida e na descida é o mesmo no sistema linearizado em azul. Já no sistema não linear, esses tempos são diferentes, dependentes do valor em que a entrada assume. Outra característica não linear é o tempo finito de escape. Para entender este conceito, observa-se que em um sistema linear, à medida em que se aumenta ou se diminui a entrada, a saída também aumenta ou diminui proporcionalmente, pois possui uma taxa de crescimento constante. Já no sistema não linear, em que essa taxa não é constante com o tempo, a saída pode aumentar ou diminuir drasticamente, mesmo se a entrada não tiver o mesmo comportamento. Quando isso acontece, da saída ir para valores extremamente altos ou baixos, diz-se que a saída atingiu seu escape. Para exemplificar, temos aqui três funções, uma linear e as outras duas não lineares. A curva linear em verde só irá assumir valores infinitos quando o x tender a infinito. Já nas outras duas, principalmente a curva vermelha, vê-se que suas funções já assumem valores bem altos para pequenas variações em x. Agora vamos falar sobre os pontos de equilíbrio. Suponha um conjunto de equações diferenciais que representam um determinado sistema. Para determinar o seu comportamento dinâmico, é necessário encontrar a solução ou soluções para esse sistema, que depende das condições iniciais e dos parâmetros das equações. A questão que normalmente queremos responder é: para que condições iniciais e para quais parâmetros esse sistema é estável? Para responder essa pergunta, temos que analisar a estabilidade dos pontos de equilíbrio, lembrando que um sistema não linear pode possuir mais de um ponto de equilíbrio. Dado um sistema qualquer com dois estados, x1 e x2, e as suas funções de estados f1 e f2. É um sistema autônomo, pois não depende explicitamente do tempo t. Um ponto de equilíbrio é um ponto que representa uma solução estacionária, para os quais os valores das derivadas são zero. Um ponto de equilíbrio pode ser de quatro tipos: localmente, globalmente ou marginalmente assintoticamente estável ou instável. Um ponto é assintoticamente estável se todas as trajetórias do par x1 e x2, cujas condições iniciais estão contidas num círculo de raio qualquer com centro nele, convergem para este ponto conforme o tempo passa. Aqui estão os quatro tipos de pontos de equilíbrio. O ponto rosa representa o ponto de equilíbrio, também chamado de atrator. As circunferências cinzas representam as bacias de atração, e as setas azuis representam as soluções, com condições iniciais diversas. O primeiro tipo é o localmente assintoticamente estável, que é caracterizado por um domínio finito de convergência, com uma bacia de atração de raio finito, aqui com tamanho delta. Todas as trajetórias de condições iniciais dentro dessa bacia de atração irão convergir para o ponto de equilíbrio. O segundo tipo, globalmente assintoticamente estável, só difere do primeiro porque o seu domínio ele é total, com a bacia de atração com um raio infinito. Assim, todas as soluções irão convergir para o ponto de equilíbrio. O terceiro tipo, marginalmente assintoticamente estável, possui uma bacia de atração oca, ou seja, as soluções dentro do raio finito convergem para uma outra região de raio menor, mas não necessariamente terminando no ponto de equilíbrio. O último tipo, o tipo instável, é caracterizado pela negação dos demais estados estáveis, ou seja, ele não possui uma área de convergência para o ponto de equilíbrio, e sim uma área de divergência. Há pelo menos uma solução com condição inicial dentro deste domínio que não converge para a região menor. Lembrando que,
Aqui, as bacias de extração são representadas por circunferências, porque estamos falando de duas variáveis de estados. Mas se fosse o caso unidimensional, seria uma reta, um segmento de reta, e no caso tridimensional ou maior, seriam esferas ou hiperesferas. Aqui estão alguns retratos de fase que exemplificam os conceitos de estabilidade. Na esquerda, temos uma bacia de atração com soluções convergindo para o ponto de equilíbrio. Chamamos isso de nó estável. Na direita, temos o mesmo ponto, mas com uma característica divergente, no que chamamos de nó instável. O ponto de Sella é um ponto intrigante, pois ao mesmo tempo que ele possui uma área de convergência, esta compete com outra área de divergência, sendo instável. Aqui temos os focos, que são bem parecidos com os nós, pois possuem domínios exclusivamente convergentes ou divergentes, mas possuem um caráter espiral, que é típico de soluções imaginárias. Por último, temos os centros, em que as soluções convergem em círculos infinitos ao redor do ponto de equilíbrio, que é uma característica típica de sistemas oscilatórios sem dissipação ou acúmulo de energia.